Fala pessoal, professor Charles aqui do Coque Palmas, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma trabalhada legal na disciplina de Química. O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar com a parte da Química geral, especificamente vamos trabalhar com a estequiometria. Mas que parte da estequiometria que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar com rendimento e pureza. O que vem a ser esse negócio de rendimento e pureza em uma reação química? Em uma reação química, às vezes ela não se completa por total. Por que isso acontece? Porque teve algum problema lá nos seus reagentes. Então, para que nós possamos ter um rendimento de 100%, nós temos que fazer alguns estudos mais detalhados quanto a isso. E da mesma forma, o que é pureza de uma reação química? Uma pureza de uma reação química depende do quê? Que os nossos reagentes estejam o quê? Puros. Mas e se ele não estiver puro? Nós vamos ter que tirar essas impurezas para que nós possamos dar prosseguimento nas reações químicas. E a estequiometria nos traz isso, tá? Nos traz isso. Existe esse estudo entre reagentes e produtos em uma equação. Mas para início de conversa, qual que é o básico da estequiometria? É o que nós vamos fazer agora, tá? Já a estequiometria trabalha o seguinte, olha lá, o que está acontecendo com a estequiometria, gente? Ela é o quê? É o estudo das relações, né? É o estudo das relações entre a quantidade dos reagentes e dos produtos em uma reação química. Para você que não conhece a definição, é estudar relação entre reagentes e produtos em uma reação química, tá ok? Só que essas reações, nós podemos relacionar que tipos de grandezas? Podemos relacionar número de mols, número de moléculas, que mais? Volumes e assim sucessivamente. Ou seja, trabalhar entre reagente e produto dentro dessas grandezas. É isso que nos traz a questão da estequiometria, tá ok? Aí, pessoal, existe um procedimento, Charles, específico para resolver exercícios de estequiometria? Seja qual for o campo da estequiometria, nós temos que seguir alguns parâmetros, seguir algumas regrinhas do quê? Algumas regrinhas de resolução. Serve para qualquer exercício de estequiometria, mas quais são essas regras? Nós temos lá, ó. Essas regrinhas estão assim, ó. Primeiramente, nós temos que ter uma equação química. Sem uma equação química é como você ficar sem chão. Você necessita da equação química. Estudaremos reagentes e produtos. E por que não ter uma equação química? Temos que ter a equação química. E um detalhe, esta equação química nós temos que fazer o acerto dos coeficientes estequiométricos. O que vem a ser isso? O balanceamento dessa equação. Coisa que você já aprende há um bom tempo no estudo da química, tá? E o que mais? Estabelecer, gente, o terceiro ponto imprescindível, estabelecer uma regra de 3 simples. Nada de regra de 3 composta, uma regra de 3 simples, para que nós possamos identificar o que o enunciado do exercício está nos solicitando, tá? E por último, né, fazer transformações. Se necessitar fazer transformações de número de mols para moléculas, massa para volume, isso nós vamos estudar ao longo das nossas discussões, tá ok? Então, não podemos esquecer, tá? Que, como nós já aprendemos na teoria atômico-molecular, um mol sempre em massa equivale à própria massa molar da substância que está estudando. Professor, o que é massa molar? Massa molar é aquela massa que você tem a fórmula molecular e com as massas atômicas você calcula a sua respectiva massa, a sua massa molar. Não podemos esquecer que a nossa unidade é gramas por mol, certo? Não podemos esquecer que é gramas por mol. E esse mesmo mol equivale ao quê? Em número de moléculas. Quanto equivale um mol de moléculas? Isso você já viu alguma vez na vida? 602 vezes 10 é 23 moléculas. Colocamos o 0,2, mas arredondamos para 6, tá ok? E esse mesmo mol, aí você fala, Charles, e o volume? Quanto que é o volume de um mol de uma substância nas condições normais de temperatura e pressão? Um mol dele equivale a quanto, gente? 22,4 litros. São alguns conceitos básicos para que nós possamos começar a trabalhar em cima desses exercícios de estequiometria, tá ok? Então tá joia, pessoal? Aproveitando, dando continuidade ao nosso trabalho, o negócio é o seguinte, o que vem a ser esse tal rendimento de uma equação química? O que vem a ser o tal de um rendimento? Tá lá, uma definição simples do rendimento, né? Teoricamente, todas as reações, né, representam um rendimento de 100%. Teoricamente é assim, né? Mas isso às vezes não acontece. Como vamos traduzir para uma linguagem mais simples. Você vai fazer um bolo, você tem os ingredientes.
Você coloca todos os ingredientes, os reagentes, e você coloca na sua forma, coloca lá no forno e simplesmente você espera sair aquele bolo bonito, grandão, que rendeu bastante. Mas isso às vezes não acontece. Por que isso às vezes não acontece? Algum problema aconteceu nesse processo, nesta reação química. Só que aqui, o que nós vamos fazer? Trabalhar com isso, identificar o que está acontecendo entre os reagentes e produtos, tá ok? Porque nós podemos perder alguma coisa ao longo da reação, tá? E assim por diante. Então o rendimento é mais ou menos isso, tá, gente? Aí você fala, tá, Charles, e aí? Como é que eu faço? E quando esse rendimento não é 100%, tá? Obviamente, a quantidade de produto não vai ser 100%, vai ser uma quantidade inferior. Aí, simplesmente, o que nós vamos fazer? Identificar, né, como eu coloquei aqui, essa quantidade teórica de produto. E como nós vamos fazer? Estudando esse rendimento, tá ok? Aí, no próximo slide, né, vamos entender tudo isso daí, tá ok? Aí você fala, tá joia. Tá lá, ó, um exercício de aplicação, onde nós vamos começar a colocar esse tipo de informação, tá? Então tá lá, um exercício bem simples, porém com uma efetividade, tá lá. Em relação à produção de fosfato de sódio, por meio de uma reação de ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, pede-se. Então tá lá, uma relação entre quem? Entre o ácido fosfórico e hidróxido de sódio. Menino já tem que lembrar o seguinte, tem que lembrar que quando você mistura um ácido com uma base, eu já vou ter uma reação química. E pelo que você já conhece, toda vez que você reage um ácido com uma base, você forma o que mesmo, gente? Sal e água. Beleza, tá a joia. Então, para início de conversa, vamos escrever a equação balanceada dessa reação. Tá aí, ó. Já vamos começar a discutir a questão essa equação química. E o segundo ponto, o que ele está pedindo? A quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido, certo? Que é o sal produzido, ao se utilizarem 34 gramas de ácido fosfórico, supondo um rendimento de 70%. O que significa isso? Esta reação química entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio, ela não está rendendo 100%. Não, Charles, não. Ela só rendeu 70%, mas e aí, como é que funciona esse tipo de coisa? É aí que nós vamos começar a estudar agora, tá? É agora que nós vamos estudar. Então, beleza. Primeiro passo, vamos montar essa equação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio. Aí você fala, beleza, vamos começar a montar ela aí, ó. Vejam vocês, vamos lá. Primeiro passo, montando essa equaçãozinha química. Como é que eu faço isso? O ácido, qual que é, ó? É o ácido fosfórico. É o H3PO4. É o ácido fosfórico mais quem? O hidróxido de sódio, mais conhecida como soda cáustica, comercialmente soda cáustica. A reação dos dois simplesmente vai produzir aquele fosfato que nós vamos analisar, certo? Lembrando que todo ácido com uma base vai formar um sal mais água. Quem é esse sal, gente? Esse sal vai ser quem? Lembre-se, né? Aproveitando os conceitos de reação química, simplesmente vai ser o quê? O cátion desta base mais o ânion desse ácido. Vamos lembrar? Isso vai ficar o quê, ó? Isso vai ficar um Na, né? O Na, não podemos esquecer desse 3zinho aqui, ó. Na3PO4. Esse é o tal fosfato de sódio que estava no slide anterior. Lembrando que todo ácido com uma base, isso vai formar um sal mais quem, gente? Mais água. Supondo uma reação química de neutralização total, tá ok? Então, beleza. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Ter a equação química. Lembra os procedimentos básicos? Ter a equação química. Tá aí, ó. Já montamos a equação química. Segundo ponto, a maldita tem que estar balanceada. A maldita tem que estar balanceada. Vamos verificar se ela está balanceada, gente? Vejam vocês, ó. Olha pra cá. Gente, se liga, ó. Sódio tá saindo 3 vezes. Tem que entrar 3 vezes. Opa, eu só tenho uma. Como é que eu faço mesmo, gente? Atribuímos um coeficiente 3 aqui para deixar essa equação balanceada. Beleza. Resolvemos o problema de quem, ó? Resolvemos o problema do sódio. Beleza. Continuando. Gente, eu sei que todo mundo conhece, mas não custa falar que não aparece, mas sabemos que aqui nós temos coeficiente 1. Beleza. Lembrando, aproveitando que esse 1 tanto está para o sódio, tanto está para o fósforo, tanto está para o oxigênio, é o que determina o número de mols desse cara formado aqui. Tá formando só 1. Beleza. Aproveitando o ensejo do balanceamento, olha o fósforo, eu tenho 1 só aqui, gente. Se tá saindo 1, tem que entrar 1. Vem para cá. Olha o fósforo, tem 1 só. Professor, é necessário colocar esse 1? Deixa esse 1 aí, não vai atrapalhar ninguém, certo?
Então vejam vocês, acertamos o sódio, acertamos o fósforo, ou melhor, já estava correto, não é isso? Agora, peraí, vamos verificar uma coisa? Já definimos os coeficientes estequiométricos desses reagentes, certo? Definimos os coeficientes estequiométricos desses reagentes. Agora veja bem, vamos fazer o seguinte. Professor, quem eu vou fazer agora? Você já acertou o sódio, já acertou o fósforo. Tá faltando o oxigênio e o hidrogênio. Oxigênio sempre por último. Não podemos esquecer. Oxigênio sempre por último. Então vamos para o hidrogênio. Conta comigo, povo. Ó, 3 hidrogênios aqui no reagente e mais 3 hidrogênios aqui também. Lembrando que esse 3 está para o sódio, ele está para o oxigênio e ele está para o hidrogênio. Vejam vocês, se eu tenho 3 aqui, com mais 3 aqui, meia dúzia de hidrogênios. Se está entrando meia dúzia, tem que sair meia dúzia, tá? Verificamos que aqui nós não temos hidrogênio, mas aqui tem. Opa, mas tem só 2. Como é que eu faço? Se nós atribuímos um coeficiente 3 aqui, lembrando que vai estar para o H e vai estar para o O também. Beleza, ó. 6 hidrogênios, ficou tudo ok, tá joia? Professor, vamos acertar o oxigênio, não precisa, cabeção. Já tá resolvido, pode ver que tá tudo ok lá já, ó. Tá tudo no esquema, pode contar. Se você tem dúvida, conta comigo aqui, ó. 4 daqui, ó, 4 oxigênios, com mais 3 daqui, 7. Vejam vocês, ó, 3 daqui, com mais 4 daqui, resolveu o problema. Então, o primeiro passo para começar a resolver exercícios de estequiometria, você fazer o quê? Montar a equação química balanceada, que foi a solicitação do exercício, beleza? Aí depois, vamos lá para o segundo passo, gente? Segundo passo, aí que o negócio pega, tá? Que ele falou para a gente ali, ó. Determinar a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido não podemos esquecer que é sempre lá, né? Ao se utilizarem 34 gramas de ácido fosfórico, supondo rendimento de 100%. Supondo rendimento de 100% não, de 70%. Nós esperamos render 100%. Mas nesse exercício você percebeu que ele está rendendo só 70%. Professor, e agora? Eu desconto isso agora, velho? Vou te falar uma coisa. Sabe o que você faz? Esquece esse negócio aqui de rendimento 70%. Esquece isso. Mas como? Deixa ele quietinho aí. Daqui a pouco nós vamos trabalhar, tá? Agora, vamos para os detalhes. O comando, gente, seguindo os procedimentos, identificação do X. Então, na verdade a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido, na verdade é assim, ó. Determine a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido em que circunstâncias? Ao se utilizarem 34 gramas de ácido fosfórico. Olha o ácido fosfórico. Ele quis dizer o seguinte, quando você coloca aqui 34 gramas de ácido fosfórico, qual será a massa de fosfato de sódio produzido, certo? Dentro dessas condições. Legal. Aí você fala, beleza, estamos seguindo o procedimento. Agora é aquele momento de estabelecer uma regra de 3. Professor, como é que eu vou fazer uma regra de 3? Gente, tenho isso. Para resolver a regra de 3, nós necessitamos de alguém aqui, Lembrando que, porque tendo um valor numérico aqui, somente resolve a regra de 3 tranquilo. E um detalhe, se em cima tá grama, embaixo tem que ser grama. Se em cima tá grama, embaixo tem que ser grama, finish, tá? E outra coisa, vamos lá. Uma coisa que aluno sempre esquece para não dar problema. Olha o que eu vou fazer, professor, não vai mudar nada. Vai, quer ver? Segue a reza que funciona. Gente, eu sei que eu tenho somente 1 mol de ácido fosfórico. Esse 1 mol sempre deve ser multiplicado aqui. Idiota, multiplicar por 1 não vai mudar nada. E quando não for 1? Quando não for 1, você esquece. Então, sempre multiplique as proporções estequiométricas aqui na parte inferior, tá? Da mesma forma, ó, tá formando 1 mol, não pode esquecer que é 1 mol. Idiota, multiplicar por 1 não vai mudar nada. Eu sei que não vai mudar nada, mas e quando tiver, tá? E um detalhe que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, sempre nesta linha do X, são dados extraídos de onde? São dados extraídos da equação química. Como assim? Olha lá, ó. A quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 34 gramas de ácido fosfórico. Ó.
Perceba que o 34 e o x nós tiramos do texto. Então, sempre na linha do x são dados extraídos do texto. E na linha diferente do x, que é a linha de baixo, são os dados extraídos de onde? Da equação química. Ó, número de mols, tirei da equação. Número de mols, tirei da equação. Sabemos que é 1, que não vai mudar nada, mas e quando não for 1? É bom você ficar esperto com isso. Beleza. E a única proporção que eu consigo tirar do ácido fosfórico para colocar aqui e resolver a regra de 3 é a sua própria massa molar. Lembra que no início falou? A massa molar. Só que eu já sou espertinho, massa molar do ácido fosfórico, essa eu já sei de cor e salteado, 98, certo? Dica, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, 98 as duas. São iguais? São iguais, tá ok? Mas, se você não souber calcular massa molar, consulte uma tabela periódica, você vai evidenciar que o hidrogênio tem massa 1, fósforo tem 31 e o oxigênio tem 16. Lembra? 3 vezes 1, mais 31, mais 4 vezes 16, com certeza você vai chegar a 98, certo? Aí você fala, tá, e ali? E o fosfato de sódio, qual que é a massa molar dele? Lembrando que a massa desse é 23, esse é 31 e esse é 16. De onde você pegou isso, Charles? Peguei de onde, gente? Tabela periódica. E você fazendo o cálculo da massa do fosfato de sódio, com certeza você vai chegar a um valor aí de 141, tá joia? Aí, gente, tá aí, ó. Estabelecemos a questão da regra de 3, agora é só fazer as continhas. Como é que eu faço, gente? Só multiplicar em cruz, né? Lembrando que esse x vai ser igual a quanto, gente? Vamos só lembrar? Lembre-se, é 34 vezes 141, tá aí, ó. Vai ser o 34 vezes o 141, só que tudo isso dividido por quem? Lembre-se, quem está multiplicando passa dividindo? Dividido por 98, beleza. Tá, esse x, se nós fizermos todos os cálculos, né, com certeza eu não sou bestinho, eu já fiz a conta de tudo isso daqui, você vai chegar a qual valor aí, ó? Você vai chegar a um valor de 48,91, certo? 48,91. Porém, gente, tá joia. Resolvemos, acabou, professor, tá lá, alternativa B, 48,91. Calma lá, calma lá, calma lá. Tudo isso que nós fizemos é supondo um rendimento de 100%. Mas voltemos ao exercício. O negócio não rendeu 100%. Eu até apaguei aqui, agora vamos verificar tudo de novo. O troço rendeu quanto, gente? 70%. Então, tudo aquilo ali que eu fiz foi para um rendimento de 100%. Aí você fala, agora tem que abater? Sim, você tem que abater. Aí você fala, como é que eu vou fazer um negócio desse? Vamos fazer aqui no cantinho? O 48,91, isso tudo está para quanto, gente? 100%, certo? Isso tudo está para 100%. Sabemos que o negócio não rendeu 100%, rendeu 70%. 70%, quanto isso vai ser? Professor, é só bater 30 dali, velho. Matemática faz do jeito que você queira, tá ok? Simplesmente multiplicando em cruz, você vai fazer todos esses cálculos, né? Mesma coisa, né? O 48,91 vezes 70 divide por 100. Você vai chegar a um valor aí, sabe quanto? A 34, você vai chegar a um valor 34,24, certo? Chegaremos a um 34,24 gramas e faz sentido, né, gente? Se 48,91 era 100, 70 tem que ser um valor inferior, 34,24 gramas. Ou seja, o que nós fizemos? O que eu quero concluir com vocês na questão do rendimento. Sempre faça que a sua reação química está rendendo 100%. Se tiver que abater, faça isso no final, faça por 2 etapas. Ah, eu quero fazer direto. Faça por 2 etapas, porque para evitar qualquer erro, tá joia? Então, essa é a ideia do rendimento, beleza. Dando continuidade ao nosso trabalho, isso é o rendimento. Esse é o rendimento. Mas espera aí, professor, tá joia, então o rendimento eu saquei. Abate no fim, faz todo aquele esquemão lá. Mas espera aí, e agora a questão da pureza? Vamos dar uma olhadinha na pureza? Beleza, agora vamos lá trabalhar com a pureza, povo, tá? Pureza. O que é puro, tá? Você é uma pessoa pura? Vamos analisar isso agora. Como você vai analisar uma pureza de uma reação? Obviamente, né? Isso eu lembro em não vou falar data. O meu primeiro trabalho que eu tive, eu era inspetor de laboratório. O que eu fazia? Teste de pureza, inspetor de recebimento. Pegava as
substâncias da empresa que eu trabalhava, na indústria, né? Era uma indústria de plástico e borracha, e todos os reagentes químicos que chegavam antes de entrar para a produção, tinha que fazer teste de pureza. O que é isso? Tinha que estar com a pureza do quê? De 100%. Se não tivesse com 100%, era rejeitado. Aí você fala, tá, e como que eu faço essa análise de pureza em uma reação química? Tá aqui, ó. Grau ou teor, percentual, velho, percentual de pureza é uma amostra, olha lá, é a parte pura existente na amostra, ou seja, eu quero analisar a pureza dela. Por quê? É a massa que vai reagir no problema no cálculo estequiométrico, ou seja, se ela não tiver pura, não vamos ter um rendimento de 100%. Certo? Esta é a jogada. Aí você fala assim, beleza. Impurezas normalmente não participam da reação, é óbvio. Como eu disse a vocês, eu compro uma matéria-prima e eu preciso que essa matéria-prima esteja o quê? 100%. Mas às vezes o fornecedor ele quer dar um rolo em você, quer te enganar, ele quer misturar alguma coisa ali. Aí o que ele faz? Ele coloca algumas coisas para não deixar aquela tal substância pura. Então agora o que nós vamos fazer? Aprender como resolver esse negócio da pureza, certo? No próximo slide vamos entender tudo isso daí, tá ok? Então tá aí, ó. Mais um exercício de aplicação. Como que nós vamos fazer esse exercício? Então tá lá, ó. Tá assim, ó. O gás acetileno, C2H2, né? Acetileno, também conhecido como etino, né? Pode ser produzido pela reação entre o carbeto de cálcio com água em geradores especiais, obtendo-se também hidróxido de cálcio como subproduto, conforme a equação a seguir não balanceada. Olha que legal! Ele indicou, falou para você, ele já deu a equação química e ele falou que não está balanceada. Geralmente isso não acontece. O aluno tem que ser esperto e olhar, ó, essa equação, eu tenho que seguir o prosseguimento. Tem a equação química, tem que estar balanceada. No exercício anterior de rendimento, ele não forneceu a equação, nós montamos. Nessa ele foi bonzinho e forneceu para a gente. Porém, com detalhe, não balanceada. Temos que fazer o quê? Balanceá-la, certo? Beleza. Aí vem os comandos, ó, os comandos. O volume de gás acetileno obtido na CNTP, volume na CNTP, não podemos esquecer que o mol de volume, 22,4 litros, como comentamos lá no lembrete, né? A partir da reação de 400 gramas de carbeto de cálcio com 80% de pureza. Perceba que o carbeto de cálcio que chegou para reagir, ele não está 100% puro, ele está com impurezas. Creio eu que o fornecedor colocou algumas coisas que não é carbeto de cálcio para tentar enganar lá a questão do quê? Da empresa, né? Lá da indústria. 80% de pureza e rendimento total, ou seja, se nós utilizarmos 80% de pureza, vai ter o rendimento total. O que é o rendimento total? 100%, tá joia? Dados as massas atômicas disponibilizadas caso haja necessidade de calcular uma massa molar, certo? Vamos lá então? Então como é que nós vamos partir isso daí? Primeiro passo. Então tá lá, o volume, a primeira parte, né? Como calcular esse volume? Mas tem um detalhe, não podemos esquecer, ele avisou que a equação não está balanceada. Se não está balanceada, vamos balanceá-la. Olha, cálcio está entrando 1. Cálcio está saindo 1. A princípio o cálcio está tudo legal. Ó, está entrando 1, está saindo 1. Está tudo legal. Olha, o C2 aqui, o carbono está entrando 2, né? O carbono está saindo 2. Estou colocando isso aqui só por questão de colocar, mas não é necessário. Então tá jóia. Então, ó, cálcio e carbono tá legal. Vamos verificar a questão do hidrogênio? Vejam vocês, gente. Eu tenho 2 daqui, mais 2 daqui. 2 e 2, 4. Se estão saindo 4 hidrogênios, tem que entrar 4. Evidenciamos só 2. O que eu faço? Ó, 2 aqui, por quê? 2 vezes 2, 4. Resolvemos o problema de quem? Do hidrogênio. Professor, falta acertar agora o oxigênio. Pode confirmar, já tá ok. Tá sim, ó. Conta comigo, ó. 2 oxigênios está saindo aqui no hidróxido. 2 oxigênios estão entrando aqui nessa água. Beleza. Agora vamos para o que nós precisamos. Vamos comando? A pergunta é, o volume de gás acetileno obtido. Gás acetileno. Lá no início, professor, quem que é o acetileno? É esse ou esse daqui? Lá no início, no enunciado, ele mostrou que o acetileno é esse aqui, ó, o etino. E outra, pelos seus conhecimentos, isso é uma base, né? É o hidróxido de cálcio. Então ele quer que você determine o quê? Qual que é o volume? Volume, geralmente, nós trabalhamos em litros, né?
qual que é o volume obtido na CNTP a partir da reação de 400 gramas de carbeto de cálcio. A partir, são os reagentes, a partir do carbeto. Olha o carbeto. Então quer dizer que quando se coloca 400 gramas aqui de carbeto de cálcio, qual vai ser o volume de gás etino ou acetileno produzido, certo? Esse gás aí é aquele gás que usa nas oficinas de funilaria e pintura, aquele gás que usa no maçarico, esse é o tal do gás acetileno, beleza. Agora o que mais? Com 80% de pureza e rendimento total, rendimento de 100%, tá lá. Como que é o esquema bala para resolver esse exercício de estequiometria? Equação química, temos. Balanceada, balanceamos. X da questão, beleza. Temos que estabelecer agora uma regra de 3. Como que eu vou fazer essa regra de 3 agora? Lembra? Eu preciso de alguém aqui, né? Ó. Precisamos de alguém aqui para estabelecermos essa tal regra de 3. E um detalhe, não sei se você percebeu, é uma relação de massa, olha, gramas, com volume, litros, beleza. Se em cima tá litro, é óbvio, embaixo tem que estar litro, né? Se em cima tá grama, embaixo tem que estar o quê, gente? Grama, beleza. Aí você fala, tá assim, aí eu tenho que fazer a regrinha de 3. Gente, lembrando o beabá, linha dos X são dados extraídos de quem? Do texto. Não é isso? E a linha de baixos da equação. Lembrando que, olha, coeficiente estequiométrico, né? Ó, coeficiente estequiométrico tem que ser multiplicado aqui. Professor, é 1 não muda nada. Põe aí o 1, porque o dia que não for 1 e você esquecer, você erra o exercício, tá? Da mesma forma, ó, coeficiente estequiométrico sempre na linha de baixo. Siga o beabá. Coeficientes estequiométricos sempre multiplicados na linha de baixo, na linha contrária do x, tá joia? Gente, aí você fala, professor, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, por quê? O carbeto de cálcio que foi recebido, ele não é puro. Ele só tá o quê? Esse carbeto de cálcio, ele só tá com 80% de pureza. Dica, toda vez que acontecer um negócio desse, o que você faz? Tira as impurezas. Tira esses 20% de impureza. Então, não vai reagir 400 gramas. Vai reagir quanto, gente? Vai reagir somente 20% de 400. Posso colocar para vocês que isso vai dar quanto? Ó, 320 gramas. Lembrando que os 320 gramas corresponde ao quê? Os 80% de pureza dos 400. Certo? Beleza. Ah, legal. E agora, professor, eu preciso do que aqui? A massa molar desse cara. Lembrando que, ó, esse é 40, esse é 12. 2 vezes 12, 24. 24 mais 40, posso falar para você que a massa molar desse cara dá quanto? Ó, 64, certo? 64. Opa, lembre-se, relação de massa com volume. Opa, isso daqui é de graça? Ele colocou por acaso? Não. Toda vez que fala de CNTP, lá no lembrete falou a cada 1 mol. Nas condições normais, a cada 1 mol equivale a quanto mesmo, povo? 22,4 litros. Beleza, então, esse é o exercício, né? Tudo isso supondo rendimento de 100%. Esta é a jogada, tá joia? Gente, estabelecer a regrinha de 3 simples. Como é que nós vamos fazer agora? X, vamos antecipar? X vai ser igual a quem, gente? Me ajuda, ó. 320 vezes o 22,4, não é isso, ó? 320 vezes o 22,4, esta é a jogada, não é isso? Lembre-se, e quem está multiplicando pelo x, né? Passa dividindo, que é o 64. Passa dividindo, que é o 64. Ou seja, só fazer os referidos cálculos, tá ok? Você vai chegar a 140 litros. 140 litros é o volume produzido, supondo o rendimento de 100%. Aí você fala, professor, você está estudando pureza ou rendimento? Estamos estudando pureza. Perceba que nós abatemos aqui, ó, os 20% de impureza que tinha nos 400 gramas de carbeto recebido, certo? E o volume produzido, ó, 140 litros, supondo o quê? Rendimento de 100%, tá joia? Então, esses detalhes. Então, recado de hoje. Rendimento, faça tudo supondo 100%, depois você abate, né, o que está faltando. E na pureza, tira no início. Resumindo,
rendimento abate depois, pureza abate no início. Esta é a jogada, tá ok? Então, pessoal, essa foi a aula número 1 de estequiometria, trabalhando com o quê? Com rendimento e pureza em uma reação química, tá? Até o nosso próximo encontro aí, que trabalhamos com outras partes da estequiometria. Um abraço, professor Charles, nos encontramos na próxima. Até!